Olá, tudo bem? Sou a professora Patrícia, da Educação de Jovens e Adultos, e na nossa aula de língua portuguesa de hoje vamos falar sobre um tema muito importante, que são os encontros vocálicos. O nome é um pouco complicado, às vezes a gente olha e fala, ai, o que é isso? Mas não é tão complicado assim, vocês vão entender. Só o nome que é um pouco estranho. Vamos lá. O que é uma vogal? Então, para começar a falar de encontros vocálicos, vamos precisar relembrar um pouquinho de algumas coisas. Então, o que é uma vogal? O que é uma consoante? Isso tem que estar muito certo para vocês, porque para dar continuidade, a gente já precisa entender sobre isso. Então, a gente já aprendeu, o alfabeto oficial da língua portuguesa é composto por 26 letras, que se encontram divididas entre vogais e consoantes. Isso aí a gente já aprendeu, mas vamos relembrar. Então, nós temos todas as vogais. Quando a gente tira as vogais, o restante são as consoantes. E nós também precisamos saber sobre a separação de sílabas, porque os encontros vocálicos, eles vão depender da separação da sílaba. Então, olha só. Para aprendermos sobre encontros vocálicos, é importante relembrar sobre a divisão silábica. Então, é muito tranquilo, a gente só precisa entender das consoantes, das vogais e sobre a divisão silábica, para a gente dar continuidade. Então, o que são esses encontros vocálicos? Quais são os famosos encontros vocálicos? O encontro vocálico, eles representam a união de vogais. Por que a gente precisa saber das vogais e consoantes? Por isso, porque os encontros vocálicos, observem só a palavra, vocálicos, eles são o encontro das vogais. Então, ficou muito mais fácil agora. Vamos lá. Mas quando é que essas vogais se encontram? Como que a gente vai perceber onde elas se encontraram? Quando a gente observa as palavras, olha aqui, a palavra muito. Vamos observar que a gente tem duas vogais bem perto aqui uma da outra, olha só, bem próximas, e isso é um encontro vocálico. Vamos para a próxima, Uruguai. A palavra Uruguai, olha só, a gente tem três vogais juntas. A palavra mal, a gente tem duas vogais, olha aqui, o A e o U. E a gente tem país, olha lá, o A e o I. Então, viu só que a gente precisa entender sobre as vogais, porque aqui é o encontro das vogais, a gente vai falar sobre eles. Vamos lá, observando as palavras abaixo, e a gente vai encontrar aqui os encontros vocálicos. Amei, olha ele aí, viu como que quando a gente marca como fica diferente? Lua, rei, viu, Paraguai, rainha. Olha só, ao escrever a palavra rei, essa é muito importante, percebemos que o encontro de duas vogais em uma mesma sílaba, ó, rei. Então, eu separei em sílabas rei. Então, ficou somente em uma sílaba esse encontro. Olha aqui, esse encontro dessas vogais, ele estava somente em uma sílaba. Nós dizemos que houve um encontro vocálico, realmente, duas vogais se encontraram em uma mesma sílaba. O encontro vocálico, ele pode se dividir em três grupos, então quando eu falo de encontros vocálicos, eu preciso pensar em três situações diferentes. Como isso acontece? Olha só, a gente tem o ditongo, ditongo é uma palavra que vem de dois, ditongo, tritongo, deriva de três. E o hiato, a gente vai falar um pouquinho sobre ele também. Nada complicado, é só a nomenclatura. Quando a gente usa esse tipo de nome, às vezes a gente se confunde, às vezes a gente acha que é um pouco mais difícil, e não, muito tranquilo. Mas não deixem de entender que precisa de treino, tudo bem? Então vamos lá. Quando que o ditongo acontece? Ditongo é quando acontece a união de duas vogais em uma única sílaba. Ah, então quando eu vou fazer a separação das sílabas, esse encontro das vogais, ele ficou em uma sílaba separado. Então vamos ver. Vamos ver o exemplo. Então vou fazer devagar com vocês. A palavra água, vamos separar em sílaba? Água. Vamos lá, ó. Água. Olha aqui o encontro vocálico.
Ele está somente nessa sílaba, olha lá. Então, ele é um ditongo, duas vogais, ditongo, duas vogais se encontraram. Agora, vamos observar a palavra madeira, madeira. Observem aqui que a gente tem um encontro vocálico no DEI. O E e o I formaram um encontro vocálico, DEI. Eles estão em uma mesma sílaba? Estão. Portanto, é um ditongo, duas vogais em uma mesma sílaba. Agora, vamos lá. Vamos observar algumas palavras com ditongos, encontros vocálicos ditongos. Então, vamos lá. Quase, olha o U e o A. Glória, aquário, pinguim, causa, paixão, caixa e pai. Essas palavras, se a gente separar em sílaba, vocês vão perceber que os encontros vocálicos ficam em uma mesma sílaba. Então, depois, para treinar, se você quiser rever a aula, treine com essas palavras, tudo bem? Agora vamos falar do tritongo. Então, agora, ó, tritongo, três vogais juntas. O encontro de três vogais em uma mesma sílaba, isso é importante. O ditongo e o tritongo, eles ficam na mesma sílaba, eles não estão em sílabas separadas. Essas vogais, quando elas estão próximas, elas ficam em uma mesma sílaba. Vamos lá. Uruguai, vamos separar em sílaba? Uruguai. Ah, vocês perceberam aqui que a gente tem três vogais, vamos observar quais são. O O, o U, o A e o I. Então, esse encontro aqui dessas três vogais nesta mesma sílaba é chamado de tritongo. Ah, professora, eu estava achando que era uma coisa muito difícil, que eu não ia conseguir entender. Claro que consegue, é muito tranquilo. A gente precisa prestar atenção somente nos nomes. Então, vamos lá. Desaguei. Vamos separar em sílaba? Desaguei. Então, observem, o U, o E e o I, essas vogais ficaram em uma mesma sílaba, juntas. Portanto, um tritongo, três vogais juntas. Muito bem. Então, algumas palavras com tritongo. Uruguai, desaguei, enxagou, Paraguai e aguei. Muito bem. Então, agora a gente vai para o famoso hiato. Ah, professora, agora ficou um pouco mais difícil. Não, bem simples. Se a gente entendeu o ditongo e o tritongo, o hiato agora fica muito fácil. É o encontro de duas vogais. Mas quando são pronunciadas, ficam em sílabas diferentes. Fica fácil de entender. Então, agora elas vão se separar. Elas não estão juntas mais em uma mesma sílaba. Observem lá. Lua, lua. A gente fala lua, ó. Lu-a. Quando eu fui separar, aqui não tem o encontro de vogais? Não tem? A vogal U se encontrou com a vogal A. Quando eu separei a sílaba, olha lá. O U ficou na primeira vogal e o A, primeira sílaba, e o A ficou na segunda sílaba, eles se separaram. Então, essa separação que aconteceu aqui, ó, a gente chama de hiato. Lembra lá no começo da aula que eu falei que é muito importante saber a divisão silábica? Porque a gente classifica através dessa divisão silábica. Vamos para uma próxima palavra, cadeado. Vamos falar então, cadeado, vamos separar em sílabas, cadeado. Se a gente pegar a palavra antes de separar ela em sílabas, observem aqui, a gente tem o E e o A, as vogais E e A juntas nessa palavra, observem aqui. Quando eu faço a separação de sílabas, olha o que acontece, cada um fica em uma sílaba, então vamos lá, cadeado. Ah, realmente, eles ficaram separados. Portanto, essa separação, a gente dá o nome de hiato. Muito bem, então vamos observar. Pia, a palavra pia, vamos separar em sílabas? Pi-a. Olha só, um hiato. E aí, vocês acharam que ficou um pouco fácil? Agora melhorou?
Quando vamos separar as sílabas dessas palavras, a vogal A fica separada da outra vogal I. Olha lá. Você percebeu? É muito fácil quando a gente consegue separar as sílabas e perceber se elas estão juntas, uma mesma sílaba ou separadas, aí sim a gente classifica. A gente dá o nome de ditongo, tritongo ou hiato. Importante, isso aqui, regra de língua portuguesa. Os ditongos e os tritongos não se separam, eles não ficam separados nas sílabas. Somente os hiatos que se separam. Então vamos praticar. Observe as palavras abaixo e circule os encontros vocálicos que você encontrar. Então vou fazer essa atividade com vocês. Então a palavra coleira. Qual a parte dessa palavra que a gente vê duas vogais juntas? Olha lá, o E e o I. Eles estão juntinhos. A palavra jantei. Olha lá, o E e o I no final da palavra. Aguei. O E e o I também. E heróico. Olha lá, o O e o I. Muito bem, se a gente começa a aprender, a treinar, a observar, tudo fica mais fácil. A gente não pode terminar a aula e não praticar. Aí a gente não vai gravar mesmo não, tá bom? Agora é com você. Em seu caderno, escreva 3 palavras. Você vai procurar. Professora, onde eu vou procurar? Pode procurar em revista, pode procurar em jornal, pode procurar... Se você vê alguma coisa na televisão escrita ou no seu celular, é só você perceber. Então, você vai encontrar um ditongo, 2 vogais juntas em uma mesma sílaba, tritongo, 3 vogais, e o hiato. Ah, professora, se eu olhar assim eu já vou saber? Não, pegue aquela palavra, primeiro procure o encontro dessas vogais. Elas se encontraram? Você viu que tem alguma vogal junta uma da outra? Aí o que você vai fazer? Anota essa palavra, separa em sílabas. Ficaram juntas as vogais? São só 2? Ditongo. Ficaram 3 juntas? Tritongo. Elas não estão juntas, se separaram? Portanto, então, hiato. Não se esqueçam que são 3 palavras, ok? Para cada situação. E bom trabalho! Para acessar a nossa plataforma SMED-GV, basta apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube SMED-GV.